Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para a nação. Amém. Deus abençoe você. Eu creio que todas estas coisas faz bem. Os cânticos faz bem. Quando tem uma direção, unção para tudo, isso ajuda bastante, não é? É tremendo. Isaías 43, versículo 10 em diante. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei e eu salvei, e eu fiz ouvir, e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? O Senhor opera, ninguém pode impedir. Ai de quem entra na frente quando o Senhor está operando, alguém que tenta atrapalhar. O Senhor toma conta de tudo, Pai. Tu sempre tens feito obras tremendas, e quando tu operas, que o inimigo vem, o Senhor destrói o inimigo. Estamos certos disso. Nós não temos nenhum homem, nenhuma mulher como inimigos. O único inimigo é Satanás, e o Senhor já o destruiu, pisou na cabeça dele, o derrotou no Calvário, e estamos aqui com o Senhor dentro de nós, pisado nessa cabeça de Satanás, e ele não tem como operar em nós, porque Deus já operou. Ele não pode impedir, porque é Deus quem tem operado. Obrigado por tudo, Pai. Continua conosco, nos sustentando em mais esta reunião, com mais esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Saindo do caminho. Deus tirou um povo, o seu povo de Israel, do Egito, e
ninguém conseguia vencer aquele povo, enquanto aquele povo estava com Deus em sua dianteira. Todo inimigo era destruído, desmoralizado, envergonhado por um povo pequeno, um povo conhecido sem rei, um povo sem ter um grande líder famoso, porque o líder que Israel tinha, as nações não conheciam como líder. Líder era um faraó, líder era um rei. Faraó tinha que pagar o preço por ser faraó, e cada rei. Israel não tinha um faraó, Israel não tinha um rei visível. Israel tinha o que as nações não tinham, um profeta. Você sabe que nós estamos nesse tempo tão tremendo do Israel espiritual. Nós somos o Israel espiritual. Nós não temos um faraó, nós não temos um governo sobre nós, nós não temos um rei humano, nós temos um profeta. O profeta, ele tem a palavra de Deus. A voz de Deus vem por intermédio do profeta. E ai daquele que não ouve a sua voz. Se hoje ouvirdes a sua voz, tratando da voz do Espírito Santo. Mas onde o Espírito Santo estava? No profeta. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no deserto. Deus destruiu até os dele, quando se rebelou contra a sua palavra, contra o seu profeta. Muita gente é destruída espiritualmente, e hoje, se você procurar os de Deus, no tempo de Lutero eram os luteranos, os de Deus no tempo de Wesley eram os wesleyanos, os de Deus no tempo dos pentecostais eram aquele povo pentecostal. Procura os de Deus hoje. Os de Deus são os que creem no profeta. Agora, Deus destrói até quem crê no profeta, porque os que crêem no profeta descrê do que a palavra diz, e a palavra que vem ao profeta é superior ao profeta. O profeta manifesta a palavra porque a palavra vem ao profeta, mas a palavra é Deus. Então o que vem ao profeta é Deus. E quando você despreza o que vem ao profeta, você está desprezando a Deus. Quando Israel desprezou o que estava em Samuel, a palavra de Samuel, Israel desprezou Deus. Samuel orou a Deus, disse: Senhor, esse povo pede um rei. Deus diz: dá o rei para eles, porque eles não têm te rejeitado, mas a mim me têm rejeitado, para que eu não reine, não governe sobre eles. Quando eles rejeitaram a liderança de Deus no profeta Samuel, eles rejeitavam Deus e não sabiam. Estava rejeitando Deus, escolhendo um rei, porque eles queriam um homem de aparência, de tipo, de nome, de tamanho, que fosse diante deles como todas as nações tinham. E Deus nunca quis que o seu povo fosse igual às outras nações. Deus nunca quis que a sua igreja tivesse um líder como todas as igrejas têm. Toda igreja tem um líder. A católica tem o Papa,
As protestantes têm seus presidentes, seus governos, as pentecostais também têm, mas quando Deus mandou William Branham, Deus queria que nós entendêssemos que não poderia colocar outra pessoa na frente de um profeta, porque o único que Deus fala é através do profeta, e os demais terão que ouvir o profeta e levar a palavra para o povo, assim como Deus falava a Moisés, e logo Moisés falava para o povo. Deus falou com William Branham falou conosco. Através das suas mensagens, nós temos a voz de Deus. Deus nunca quis que o seu povo fosse igual aos outros. Deus nunca quis que Israel fosse igual às outras nações. Mas Israel gritou, exigiu, clamou: queremos um rei que nos lidere, que vá na nossa dianteira. Eles tinham quem ia na dianteira deles. A palavra de um profeta. Consultava um profeta: podemos ir? Pode. Podemos ir? Não. A palavra do profeta valia. Mas eles não queriam a palavra de um profeta. Eles queriam um homem. Eles queriam um cabeça humano. Eles queriam um rei. E eles pediram e escolheram. Não deixou Deus escolher. Porque quando os homens querem uma coisa, eles escolhem. Eles não deixam Deus escolher. Se Deus escolher, a coisa vai ser diferente. Então ele já entra na frente e diz: não, nós queremos um rei. Quem? Queremos Saul. Olha o tamanho dele, olha a beleza dele, sobressai a todo Israel. Não é um nanico, não é um sem tipo, não é um feio. Nós queremos Saul, filho de Quis. Ele será o nosso rei. É isso que nós queremos. Não, Samuel, você é pequeno, você não tem tipo, você não é para isso. Toda vez que você falou a palavra, deu certo. Só que nós queremos um rei. Não adianta a palavra para quem quer rei. Você dá a palavra para eles, mas eles querem denominação. Você dá a palavra para eles, eles dizem: minha igreja não vê assim. Você dá a palavra para eles, eles dizem: nosso companheirismo de pastores, nosso plenário pensa diferente. É a palavra que está sendo entregue. Eles não querem a palavra. Eles querem um rei. Eles querem um homem. Irmão Branham diz: Deus fez os homens e os homens fizeram os escravos, um governando sobre o outro. E é isto que eles querem: um homem para governar, um homem para sair na dianteira deles, um homem que tenha tamanho, um homem que tenha beleza, um homem que tenha poder, um homem que saiba falar, um homem que saiba pregar, um homem que tem formação, um homem que tem cultura. E Deus dá a palavra, e a palavra vem na manjedoura, não tem cultura. A palavra vem no deserto, a João Batista, não tem cultura. A palavra vem a um Pedro ignorante, não tem cultura. Ei, glória! Como é bom a gente ter a palavra. Deus dá a palavra. Os homens querem um rei, os homens querem um governo, e é isto que os homens têm. Mas todo o sistema humano está chegando ao fim. 6 milênios, 6.000 anos que o homem está tomando conta. Morte, guerra, miséria, pobreza, nudismo, falta de caráter, por todos os lados. Deus está para começar o seu reino. Os homens tomaram conta e não deu conta. Quando o homem toma conta, o pecado toma conta. Quando o homem toma conta, a cultura toma conta, a sabedoria humana toma conta. Mas Deus nos prometeu um milênio que o homem não tomará conta. Deus tomará conta. Aleluia. Se Deus toma conta de mim, a coisa vai mudar. Se eu tomo conta, vai piorar.
Você quer tomar conta do lar? Deixa Deus. Deixa Deus tomar conta do lar. Deixa Deus tomar conta da sua mocidade, das suas ambições, de seus desejos. Deixa Deus tomar conta. Ele coloca tudo no lugar, Ele governa, Ele posiciona célula por célula, direito por direito, desejo por desejo. Ele coloca tudo no lugar. Quando Ele vem, começa a dominar as coisas. Não tome conta, deixe Deus tomar conta. Saia do caminho. Quando você sair do caminho, Deus entrará no caminho. Aquilo que não dava certo, começa a dar. Aquilo que não rendia, começa a render. Aquilo que era pobreza, passa a riqueza espiritual. Aleluia. Aquilo que era morte, passa a vida. É Ele no caminho. Sai você do caminho. Saindo do caminho. E quando alguém entra no caminho que Deus está, irmãos, Deus espera só o último passar. Ele mata tudo afogado o resto. Aleluia. Israel entrou andando dentro do mar, fazendo poeira dentro do mar. Deus seca o barro do mar, lá do fundo do mar, faz virar pó. Israel andando, Israel com os seus carros, seus cavalos, passando dentro do mar, fazendo poeira. Mas quando entrou o último do outro lado, que eles olharam para trás, a coisa já vinha fechando. Sai do caminho, Israel! Sai do caminho, porque eu quero matar o que entra nesse caminho. Sai do caminho! Se a gente conseguir sair do caminho, você vai ver o que Deus vai arrumar. Já está quase na hora da igreja sair do caminho. Você deve estar entendendo o que eu estou pregando. Nós não estamos saindo de Jesus, não, Ele é o caminho. Mas saia do caminho que o homem fez. Saia do caminho humano. Saia desse caminho, saia dessa trilha. Termine sua jornada. Nós temos uma jornada nesta terra. Quando sairmos do caminho, quando chegar no final do caminho, olhar para trás, é só egípcio borbulhando. Olha na praia do grande mar, chamado mundo, é só gente caída, cavalos boiando, cavaleiros boiando, tudo inchado. Seu orgulho vai inchar mais ainda. Mas Deus tem um povo que Ele passa por um caminho. Um dos profetas, não sei se foi Amós, quem diz: Deus fez um caminho no mar. Deus fez um caminho no mar. Quando Deus faz um caminho, irmão, não importa o perigo à esquerda, à direita. Ele fez um caminho. Ele está te dando uma válvula de escape. Ele vai te dar uma saída boa. Saia do caminho logo. Sai no final do caminho. Eu estou pensando nesta igreja da última era, que ela precisa sair do caminho. Ela não pode ficar aqui. E sabe o que é sair do caminho? É sair do mundo. Sair do caminho é sair de nossas direções, de nossos pensamentos, do que achamos ser verdade. É sair do caminho. Tem algo que vai acontecer. Não quero falar agora. Amém. Saia do caminho. Saindo do caminho. Quando você sai do caminho, você dá lugar para o outro. Se Israel não saísse do caminho do Mar Vermelho, ele não dava lugar para os egípcios. Mas quando Israel saiu do caminho, aí deu lugar para Deus mandar um juízo sobre os seus perseguidores. Quando você fala muito com as pessoas e elas combatem a verdade, você deve aprender a calar. Quando você cala, você sai do caminho. A coisa começa mais logo, o julgamento começa mais rápido. Mas enquanto você começa a falar muito, debater com a pessoa, e ela não vai crer mesmo, podiam parar, irmãos, por mais que Israel tinha visto sinais,
Vocês viram o que aconteceu no deserto? Por mais que os egípcios viram sinais, eles tiveram que parar. Aquela coluna de fogo fez os carros, cavalos, o faraó e seus soldados tudo pararem. Fez uma barreira para eles, não deixou eles passar. Deus fez isso. Deus vai na frente, faz um caminho para o povo dele passar, e Deus fica na retaguarda com a coluna de fogo, escurecendo o caminho para o inimigo. Ele ficou com uma coluna de fogo na retaguarda, e aquela coluna de fogo clareava dentro do mar, dentro daquele caminho que era tão escuro. O mar é fundo, mas aquela coluna de fogo clareou dentro do mar aquele caminho. Israel está passando, mas quem estava antes da coluna de fogo? Que era Faraó e seus soldados. Não conseguiram, tiveram que ficar esperando até a coluna de fogo ser recolhida, porque a coluna de fogo sai exatamente quando o povo atravessa o caminho, sai do caminho. A coluna de fogo sai quando o povo sai do caminho. Ou você vai ter que entender essa pregação hoje, porque a maioria das vezes eu tenho que pregar que tem que ficar no caminho, não sai do caminho. O profeta teve a visão das noivas, e ele chegou ao ponto de ver as últimas noivas desses últimos países saindo do caminho, saindo da fila, e ele teve que gritar: fique na fila. A fila da palavra, a fila da revelação, a fila dos 7 selos, a fila dos 7 trovões. Fique na fila. A fila da liderança de Deus no profeta e não do homem. Se coloca um homem mais santo que tudo, e Deus não pode operar. Deus sempre operou através de seus profetas. Deus nunca operou através de outros meios, foi através do profeta. Antes do profeta ele vem com sonhos, com visões, mas ele opera através do profeta. Mas eu vejo a coluna de fogo clareando o caminho. Israel passou, saiu do caminho. Aí a coluna de fogo saiu também. Quando a coluna de fogo saiu do caminho, os do Egito, os soldados, olharam e disseram: agora podemos. Irmãos, eles nunca aprendem. Eles deviam ter aprendido com aquilo e dito assim para o maior, para o coronel, sei lá quem é o maior ali, chamaria de: você vai entrar nesse lugar? Espera lá, tinha uma coluna de fogo nos barrando. Você não acha que é perigoso entrar nesse lugar? Agora ela deixou livre. Você não acha que a hora que nós entrar ela pode fazer essa água vir em cima de nós, nos matar afogado? Será que não tinha um conselheiro do faraó? Não tem conselheiro nessa igreja para aconselhar? Não entra atrás perseguindo, não entra atrás do povo da terceira etapa perseguindo, não entre nesses sistemas de pastores. Será que não tem alguém para dizer: não faça isso? Será que não levanta um Gamaliel entre eles para dizer: não mexa com eles não? Porque se isso for de Deus, vocês vão se encontrar lutando contra Deus. Será que não tem um Gamaliel no meio desses pastores? Não tem um Gamaliel no meio das igrejas? Para divertir, não entra aí não. Faraó não tinha, mas a igreja, desde o princípio, a primitiva, ela teve lá um Gamaliel para avisar para os outros. Será que não tem aqui um Gamaliel na última era da igreja para avisar os demais, aos concílios de ministros? Não entre atrás desse povinho, não persiga essa terceira etapa, não persiga o cordeiro que saiu do trono, que ele está saindo do caminho. Sabe quando ele sai do caminho? É quando ele termina o trabalho, ele está saindo do caminho, está terminando o trabalho. Não persiga, não entre em perseguição. Mas eles são tão cruéis que a língua afiada como seta aguda do valente, brasas vivas do zimbro, como diz o salmista, língua sem misericórdia. Eles falam contra aqueles que seguem o mesmo profeta
mas que já está lá na frente. Eles ficam aqui atrás no deserto, falando daqueles que vão lá na frente. Só porque eles não conseguem acompanhar a coluna de fogo. A coluna de fogo saiu da primeira e segunda etapa faz 40 anos. Deus estava tendo misericórdia de nós no Brasil, pela nossa ignorância, por falta de revelação, de conhecimento de Deus. Ele teve misericórdia 40 anos, mas ele diz: eu não posso suportar isso mais, porque o 40 é o número do juízo, e assim como Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo das denominações, então aqui agora cumpre 40 anos de juízo. Agora é hora de juízo. Será que as pessoas não percebem? Não tem um conselheiro? Muito bem. Quando eu vejo essas coisas, eu fico satisfeito. Mas eu vou começar na semente errada agora. Caim tinha que sair do caminho. Você sabe que o dia que Caim saiu do caminho, quem entrou no lugar dele? A Bíblia fala que ele era 7 vezes pior que Caim. 7 vezes pior. Lameque entrou. Caim saiu, Lameque entrou. Foi com Lameque ali que começou a poligamia. Não foi com Adão, foi com Lameque. Começou a poligamia da raça de Caim. Porque, irmãos, se tem os de Deus que um sai e o outro entra no lugar dele, tem também os do diabo que um sai e o outro entra. Não sei porque essa mensagem veio hoje. Sei. Saindo do caminho, eu disse para vocês que ia falar quinta-feira, disse: vou pregar sobre isso. E me veio, eu tenho que pregar sobre isso. Saindo do caminho, não tem que sair. Caim teve que sair, Lameque teve que entrar. E ele foi 7 vezes pior. Diz: quem mata Caim sofria 7 vezes, mas quem matava Lameque é 70 vezes 7. O homem é pior que Caim, mas é da mesma raça, vem da mesma linhagem. Lameque, aquele Lameque não era da linhagem de Adão, porque tem um Lameque da linhagem de Adão, pai de Noé. Aquele Lameque que teve 2 esposas, aquele Lameque é da descendência de Caim. Você vai lá na Bíblia e veja como isso daí é tremendo. A gente precisa ver isso, um dando lugar para o outro, um saindo do caminho para o outro entrar. Um sai que matou um, o outro entra porque é 70 vezes 7. Mas se esse daqui já era ruim, o outro que é 70 vezes 7, pensa bem, 70 vezes 7, como que ele é? Como ele será? Como será a sua liderança? Seu governo? Aleluia. Lameque teve que dar lugar para Balaão. Balaão estava pertinho do povo de Deus. Vocês têm que ver que eles andam assim, ó, pertinho um do outro. Ali estava Balaão e ali estava Moisés, pertinho do povo de Deus. Balaão trabalhou, lutou, ele teve que dar lugar para outro. Eu queria caminhar, tudo está me vindo agora, eu vou só falar, não tenho condição de te dar os versículos, mas está me vindo. Então Balaão tinha que dar lugar para Zedequias. Tinha Micaías, que era de Deus, tinha Zedequias, que não era. Um dando lugar para o outro, um saindo do caminho para dar lugar para o outro. E o próprio Zedequias deu um murro em Micaías e diz: quando foi que saiu o Espírito do Senhor de mim para falar através de você, rapaz? Ele pensava que ele tinha o Espírito do Senhor e que o Espírito do Senhor falava através dele. Nunca o Espírito do Senhor tinha falado através de Zedequias, nunca. Mas ele, porque estava perto do rei Acabe, um braço direito de Acabe, então ele podia crer que Deus estava com ele, que o Senhor falava através dele. Mas Micaías tinha a palavra do Senhor. E quando um sai do caminho, o outro entra. Eu não vou ter condição de falar de todo mundo, que é tanta coisa, eu não tenho condição. Mas eu vejo isso daí. Zedequias tinha que dar lugar para Ananias. Tinha Ananias e Jeremias. Eu vejo em Jeremias um profeta descansado.
um profeta revelado. Você olha em Jeremias, um profeta chorão, que ele era melancólico, chorava muito, Jeremias. Mas teve um dia que ele chegou e Ananias estava dando profecias, e ele então veio e disse: 70 anos Israel será cativo pela Babilônia e depois será liberto. Chega Ananias, quebrou aquele canzil. Você sabe aquela canga que vai no pescoço dos animais? Então foi como uma canga daquela. Ele quebrou aquela canga de madeira e profetizou perante a congregação, perante Jeremias, e diz: olha aqui, é quebrado estes 70 anos. Assim diz o Senhor: 2 anos somente Israel será preso. Jeremias, eu vejo ele sentado num banquinho. Amém. Ei, homem descansado. Amém. O profeta diz que ele disse amém. Porque se for 2 anos, eu sou o Jeremias falso e você é o Ananias verdadeiro. E dentro de 2 anos é melhor para nós conhecermos se é falso do que dentro de 70 anos. Mas a minha profecia é 70, mas se a sua é 2 anos, amém. E dentro de 2 anos tinha que cumprir aquilo. E Jeremias foi descansado para casa. E antes dele chegar em casa, Deus deu uma parada nele e diz: volta lá, faz agora um canzil de ferro. E ele ia com esse canzil de ferro, chegava, porque os profetas pregavam com uma maneira simbólica, um canzil no pescoço. Chegou lá e pregou para Israel: assim diz o Senhor, canzil de madeira você quebrou, irmão Ananias. Você é do mesmo Israel, você pertence à mesma mensagem do profeta. Você quebra o canzil de madeira, mas é assim diz o Senhor: quebra esse de ferro. 70 anos de escravatura o Senhor mandou falar que vai ser, e não 2 anos. E virou para o irmão Ananias e diz: esse ano você vai morrer. Moço, sai do caminho. Sai, Ananias, para nós ver quem é que vai entrar. Porque sai Caim, entra Lameque. Sai Lameque, entra Balaão. Sai Balaão, entra Zedequias. Sai Zedequias, entra Ananias. E agora quem pode entrar? Nós vamos chegar logo nele. Sai Ananias e chega Judas. Tudo da mesma linhagem. Um dando lugar para o outro. Saem do caminho. Sai do caminho porque tem que continuar essa operação do mal. Sai do caminho porque Deus também tem que mostrar para mim e para você que nós temos que sair do caminho para Deus continuar a operação do bem. Aleluia. A gente poderia começar a nossa também lá, traz em Abel, e vir caminhando. Sai Abel, morre Abel, e agora? Entra Sete. E a coisa vai vindo, sai Sete, entra Enos. E aí já começa a invocar o nome do Senhor. Vamos prosseguindo. Aí vem Moisés, aí vem Abraão. Olha na Bíblia, vai vendo ali. Vem Abraão, vem Moisés. E a coisa vem seguindo, e Deus usando profetas. E um sai do caminho, o outro entra. E quando chegou Elias saiu do caminho, Eliseu entrou. Eliseu saiu do caminho, Jeú entrou. Um sai do caminho, o outro entra. Seguindo o que o profeta ensina, então Eliseu sai do caminho, para que depois venha outro com potência, forte,
para João Batista entrar. Sai do caminho. Oh, e quando as pessoas saíam do caminho, logo Deus demorava um tempo assim, não acontecia nada. Daqui a pouco Deus manifesta outra vez, Deus opera, o inimigo estava operando e Deus estava operando. Vocês veem, ao mesmo tempo, irmãos, ao mesmo tempo, eu não poderia mostrar ali sobre João, mas ao mesmo tempo, como disse o irmão Brana, ao mesmo tempo que veio João, veio Jesus. Mas por quê? Tinha que sair, João tinha que sair do caminho para poder Jesus entrar. 3 meses de diferença. O precursor nasceu na frente, porque tinha que preparar o caminho do Senhor, tinha que cumprir Malaquias 3. E ele cumpriu Malaquias 3, saiu do caminho e disse: há um no vosso meio que eu não sou digno de abaixar e desatar as suas alparcas. Ele está aqui. Se eu disser que não conheço, serei mentiroso igual a vocês. Mas ele está aqui e eu não sou capaz de abaixar. Olha a humildade do profeta. Ele está aqui e eu não sou capaz de abaixar e desatar as correias de suas sandálias. Mas é ele quem batiza com o Espírito Santo e fogo. Depois ele disse para seus discípulos: olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você está me seguindo? Olha lá ele. Oh, se o William Brano pudesse manifestar para nós alguma coisinha disso, para poder te mostrar essa realidade. Quando ele diz: você está me seguindo, muito bem, mas olha lá, olha o leão, olha lá, olha onde ele está. Ei, glória. Um tem que sair para dar lugar para o outro, saindo do caminho para dar lugar para o outro. Vamos prosseguir nessas 2 linhagens. A linhagem de Judas. O que Judas fez agora? Judas tinha que sair do caminho, porque tinha que dar lugar para outro agora. Um ministério espiritual. Irmãos, só serve para não ver isso. Judas, uma pessoa. Jesus, uma pessoa. Satanás, uma pessoa de Judas. Deus, uma pessoa em Cristo. Olha agora dando lugar. Judas, um homem, tinha que dar lugar a um espírito do anticristo para manifestar na igreja primitiva. Judas tinha que morrer, Judas tinha que dar lugar, Judas tinha que sair do caminho. Você vê ele fazendo o que fez, negociou seu mestre, vendeu seu mestre, ele tinha que sair do caminho. Tem gente que tem que sair desse tabernáculo para dar lugar para outro. Não importa que aqui cabe muito, aí tem banco vazio ainda, mas tem que sair para dar lugar para outro. Você não sabe, eu não sei. Um pastor tem que sair para dar lugar para outro. É o outro que vai pregar aquilo, porque ele não prega. Então vem outro e prega. E Deus faz isso. Diz: rapaz, se você não prega agora isso, sai do caminho, porque eu tenho um que prega. Ei, glória. Eu tenho um que prega. Sai do caminho, rapaz. Aleluia. Um dando lugar para o outro. Judas deu lugar para o anticristo. O anticristo veio fazendo a sua operação invisível na igreja, porque era espírito. Era o anticristo, era espírito. Era obra dos nicolaítas. Ali estava o movimento anticristo, obra dos nicolaítas, para fazer mais o quê? Espera lá, isso daí tem que sair do caminho. Se Judas teve que sair, o anticristo também tinha que sair do caminho. Oh Deus! Judas saiu do caminho, o anticristo entrou da forma espiritual, cegou a igreja. Aí Deus disse: o anticristo tem que sair para dar lugar ao falso profeta. O falso profeta entrou, porque o anticristo saiu do caminho. O falso profeta entrou no ano 325 e começou a batizar falando do Pai, Filho e Espírito Santo. Esse é o movimento do falso profeta até hoje. Aleluia. Será que tem alguma coisa a ver? Deixa tu quietinho. Aleluia. Ei, glória. Como o Espírito de Deus trabalha. Eu mesmo fico bobo com isso. Como que ele pode falar essas coisas? Como ele pode ensinar um povo como nós?
Como ele pode pegar um Pedrão da vida como eu e falar o que eu estou falando? Não sou eu mais. Oh, ele está falando, é a sua palavra, isso é verdade, eu creio nela. Aleluia. Ei, glória. Aleluia. Então Jesus Cristo tinha que morrer, Jesus Cristo tinha que sair do caminho, porque Judas tinha que morrer, ele tinha que sair do caminho para dar lugar ao anticristo. Mas Jesus também tinha que morrer, ele tinha que sair do caminho para poder dar lugar ao Espírito Santo. Vai saindo do caminho, você cumpriu o seu ministério, tanto do erro como da verdade. Sai do caminho, porque eu tenho algo a fazer. Oh, eu vejo o grande líder, a grande pedra preciosa, o grande diamante, trabalhando de uma forma tremenda. E ele começa a operar e tira ofícios dele mesmo de cena. Ele diz: sai de cena, sai de cena, sai de cena, profeta Jesus, sai de cena, porque eu, Espírito Santo, quero entrar em cena. Sai do caminho. Aleluia. Sai do caminho, sai do caminho. Eu quero entrar, dá lugar para mim. Aleluia. Irmão, por último, deixa eu terminar com o inimigo aqui agora também, para me passar com Deus. Mas por último, esse trabalho do falso profeta, ele vem durante todo o período das eras. Ele é o falso profeta. Mas agora, logo em seguida, ele será a besta. Então o que tem que acontecer? Tem que dar lugar, tem que morrer para dar lugar para a besta. O falso profeta morre e dá lugar para a besta. É ofício de Deus entrando em cena. Um tem que morrer para dar lugar para o outro. Tem que sair de cena. Sai de cena. São ofícios. E aí são ofícios inimigos que vêm desde Caim até a besta. Ele começa em Caim e fecha o anel com a besta. Mas Deus começou lá com Abel e fecha o anel com a noiva. Ele começou com Abel, mas quando ele passou por Cristo, ele desmorra. O próprio Cristo foi abandonado e ele diz no Calvário: Deus meu, por que me desamparaste? Se o Espírito pudesse falar para ele que agora é eu que vou entrar em cena, agora é eu em milhares de pessoas, eu vou entrar em forma de fagulhas de fogo, eu vou entrar em forma dessa, eu vou partir a mim mesmo. Eu vou me partir como coluna de fogo e vou repartir sobre a igreja um pouquinho para cada um, uma fagulhinha para cada um. E é eu mesmo na igreja, 7 eras da igreja. O Espírito Santo operando. Agora é tão duro, é tão difícil. Oh, hora terrível. Para você ver essas coisas, quando o Espírito Santo tem operado durante 7 eras da igreja, e Deus diz para o seu próprio ofício: agora saia do caminho. Irmãos, saia do caminho, ofício de intercessão. Saia do caminho. Olha a era do Espírito Santo. Saia do caminho. O que é que Deus vai fazer agora? É Ele mesmo que diz: eu tenho que cumprir Escrituras, eu tenho que me materializar novamente, eu tenho que vir como filho do homem. Saia do caminho, Espírito, obra do Espírito. Irmãos, isso é tremendo. O outro vai dizer que nós estamos loucos, e parece mesmo. Mas olha que coisa tremenda. O Espírito Santo, quando termina a intercessão, ele tem que dar lugar ao Filho do Homem. Sai do caminho e dá lugar ao Filho do Homem. Parece que terminou, acabou tudo. Já veio o Filho do Homem, já fez o casamento. O relâmpago que começou no Oriente já terminou aqui no Ocidente, nos Estados Unidos, com o profeta William Marion Branham. Terminou? Não, irmão, nós temos que terminar o círculo agora. Sai do caminho, profeta.
Eu já te usei muito, já curei enfermos, já ressuscitei mortos, mais do que quando eu estive na terra. Eu ressuscitei através de você, mais do que quando eu estive na terra. Eu fiz coisas através de você, William Branham, mais do que quando eu estive na terra, na primeira manifestação de Filho do Homem. Eu fiz mais em você. Ressuscitei mais, curei mais, levantei mais. Eu fiz através de você. Sétimo anjo, eu fiz através de você mais do que eu fiz quando eu vim no homem chamado Jesus. Olha Deus falando, olha o Espírito Santo trabalhando. Mas fiz grandes coisas, eu enxerguei o futuro lar, eu mostrei para o povo através de você, através das mensagens, através das pregações, abriu os selos, o Cordeiro saiu do trono. Eu já tenho mostrado tudo isso para você, o que tinha que acontecer. Eu apareci naquele quartinho, aquela luz, você sabe que era eu. Mas agora, depois de todas essas proezas, tudo que você fez, sétimo anjo, sai do caminho. Sai do caminho. Aí William Branham teve que morrer. Saiu do caminho. O que Deus vai fazer agora? Deus ficou sem poder, ficou impotente, ficou sem profeta na terra. O que vai fazer? Dá mais um tempinho? O que Deus vai fazer agora? O que ele tinha, ele usou. Olha o profeta, olha o que fez. Deus diz agora não, sai do caminho. Sai do caminho, William Branham, porque agora eu vou usar o povo que você preparou com esta mensagem. Eles é quem vai entrar no caminho. Aleluia, aleluia, ei glória, aleluia. Jó, olha aqui. Ouvi, mas agora vejo 82. Ouvi, mas agora vejo 82. Presta atenção, falando com respeito a Jó, ele tinha um canal de comunicação com Deus que ele obteve por inspiração. Ele tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Jó tinha uma forma de sair do caminho e deixar Deus vir. Agora, meus irmãos, coisa tremenda, estamos no finalzinho da mensagem agora, muito gostoso, não posso demorar mais, tem que terminar aqui agora, porque chegou na hora final, chegou no tempo final. Se da parte do inimigo, o falso profeta tem que morrer para entrar a besta, então do lado de Deus, o profeta teve que morrer. Ele teve que sair do caminho, sair de cena, para poder entrar o ministério de Deus no seu corpo místico, através do quíntuplo de Efésios 4:11. Profeta do dia, apóstolos, evangelistas, pastores, mestres. Deus tinha que fazer isto. Este é o final. Deus operando em nós, depois que operou através do profeta. Agora você comeu o livrinho, Apocalipse 10:8-11. Você foi ao anjo forte, Jesus Cristo, pediu: dá-me o livrinho, deixa eu comer esse livrinho. Ninguém quer mesmo, dá ele para mim, eu quero comer, eu quero esse livrinho. Que livrinho é esse? É o sexto selo revelado. Foi quando o Cordeiro saiu do trono, desceu como anjo forte, pisou na terra e no mar e deu o livrinho na mão do seu profeta. O seu profeta pregou e passou esse livrinho para a mão dos pastores do quíntuplo de Efésios. E agora esse corpo místico do Senhor Jesus está pregando, tem que sair de cena também. Sai do caminho, esposa. Se pudesse começar agora a falar, quando a esposa, mesmo no natural, entra no caminho para atrapalhar a sua fé, você diria para ela: querida, sai do caminho. Os filhos começam a te atrapalhar. Filhos, sai do caminho, fica quietinho de lado. Deixa eu em paz. Pastores, saiam do caminho. Deixa eu prosseguir. Sai do caminho. É a minha vez. É minha vez de pregar o que prego. É a vez da igreja, do povo de Deus, ouvir o que está ouvindo. Os demais saem do caminho. Eu já estou vencendo agora o nosso prazo também. A igreja está vencendo o prazo dela na terra. Ela tem que sair do caminho? Tem mais coisa para acontecer depois que a igreja sair do caminho? Tem, então vamos ver aqui para nós terminar.
267, a festa das trombetas. Irmão, veja, exatamente, para chamar todos, tirá-los de suas denominações e tradições. Agora nós vemos que a igreja, que coisa, eu poderia ler um pouquinho antes para te dar um pouquinho mais de alimento. 266, a festa das trombetas, no meio do parágrafo: o segredo tem sido feito conhecido, os selos foram abertos, a trombeta soou para Israel, seus 2 profetas estão prontos para aparecer. O que é isto? A igreja deve sair de cena neste momento, para que então eles possam aparecer. Enquanto a igreja não sair de cena, Moisés e Elias, não podem aparecer. Ele não pode tratar com os 2 ao mesmo tempo. Ele nunca fez isso. Vem, irmão, veja, exatamente para chamar todos, tirá-los de suas denominações e tradições. Agora nós vemos que a igreja da era pentecostal está terminada. Quer dizer, a igreja de Laodiceia está terminada. E nós, que não somos de Laodiceia, a noiva deve sair do caminho para subir agora. Então os 2 profetas podem entrar em cena para que a 7ª trombeta soe para eles, para fazer Cristo conhecido a eles. Amém. Então nós também temos que sair do caminho. Nós estamos aguardando o rapto, o arrebatamento, tirará essa igreja do caminho, para que Deus possa enviar Moisés e Elias para os judeus. Mas enquanto estivermos aqui, Moisés e Elias não podem entrar em cena. Tem muita gente dizendo que já tem Moisés e Elias na terra fazendo trabalho. Moisés e Elias não podem entrar em cena enquanto a noiva não sair, porque o ministério do 7º anjo prepara a noiva como precursor de Cristo nos ares, não de um Cristo aqui na terra, Cristo nos ares. Isto é o que diz o profeta, e eu creio nisto. Amém? Então agora, igreja, se prepare, porque é hora de nós sairmos do caminho. Aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, é aquilo ali que cumpre. Sai do caminho, o que acontece? E agora, vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado, porque já o mistério da injustiça opera. Desde o tempo de Paulo já operava. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. Então o que tem que fazer aqui? Então será revelado o iníquo. Mas o que precisa acontecer antes? Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste, até que do meio seja tirado. É só Deus tirar. O Espírito Santo sai com a igreja aqui. Sai do meio, sai do caminho, sai do caminho do mundo. Terminou o trabalho, terminou o ofício, terminou a manifestação. Sair do caminho, só falta isso, para que manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, esse que tem que entrar como besta, porque ele já veio até falso profeta, mas o próximo ministério dele será besta. O nosso ministério termina aqui, quando Deus veio de filho de Deus, filho do homem, filho de Deus, filho do homem Jesus, filho de Deus Espírito Santo, filho do homem outra vez Jesus em William Branham. E agora nós estamos na última etapa, a igreja que recebeu os 7 trovões, ouviu os 7 trovões, recebeu os 7 selos, está grávida com esta mensagem. Ela sai do caminho para que Moisés e Elias pregue para os judeus. Estamos atrapalhando. Vamos nos preparar, porque nós temos que sair para Moisés e Elias entrar para os judeus. Senhor, estamos agradecidos, porque até aqui o Senhor tem operado, tem manifestado. Sua palavra é tremenda, cada dia ela tem uma unção maior. Estamos agradecidos, porque isso não é questão do homem. O homem saiu de cena, mas o Senhor entrou. Por isso a palavra pode ser transmitida. Não há sistema que nos segura, Pai. Não há pastores que nos amarrem. Não há ninguém que nos segura. Não há marido, não há mulher, não há filhos, não há pastores, não há igreja, não há concílio de ministros. Não há nada que nos segure. Saímos. O caminho já está no final. Estamos saindo do caminho para que Moisés e Elias possam entrar em cena para os judeus. Pai,
prepara-nos mais ainda para esse grande rapto que está à mão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.